A desidratação nos idosos. Tudo bem, Vivian? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. E vamos falar de desidratação hoje. Pois é, qual que é a relevância desse assunto? Quão é importante um idoso estar 100% hidratado, Vivian? Idoso 100% hidratado não é muito fácil, mas a relevância é que a maior, assim, ó, a busca por atendimento, em pronto atendimento, em consultório, é muito grande com sintomas decorrentes da desidratação. A pessoa não sabe que ela está desidratada, mas assim, para o pessoal, né, para os ouvintes entenderem, é muito comum falar assim, né? Não estava bem, foi lá, tomou um soro, melhorou. Esse tomou um soro, melhorou, é o quê? A correção da desidratação. Se hidratou. Se hidratou, exatamente. Por isso que esses soros, as famílias, falam tanto, mas não dá para fazer um soro melhora. O soro nada mais é do que hidratar esse idoso. Então, por isso que ele é importante, porque o pronto atendimento, lá nós, né, na clínica, em outros lugares, a gente recebe muitas pessoas com sintomas da desidratação. Só que elas nem sabem que elas estão desidratadas, elas pedem pelo soro, o soro é feito, né, porque os médicos avaliam e vê que é a indicação. Sim, sim. E elas saem muitas vezes sem saber o motivo de ter melhorado com aquele soro, que na real era isso. Quais são os principais sintomas da desidratação? Já vamos chegando. Lá, é isso aí. Pois bem, né? A desidratação, ela tem vários sintomas, né? Nos idosos, especificamente, eu vou falar. Ela pode vir desde dor de cabeça, irritabilidade, ficar mais sonolento, muito deitado, indisposto, falar, não tô me sentindo bem. Até a questão de tontura. Aí, assim, a tontura às vezes leva para um monte de busca que às vezes nada mais é do que desidratação. É mesmo? Uhum. Às vezes pensa que é uma coisa e é outra. E é Seria outra, mais ou menos exato. Isso. A apatia, né, que a gente fala, tá desanimado, a gente escuta muito isso. Eu vim aqui porque minha mãe tá muito desanimada, não quer fazer mais nada, só fica deitada, só fica sentada, né? E às vezes pode até parecer um quadro de depressão. Tudo isso é por desidratação. Só que como não se sabe, né? E quando é o caso, às vezes leva num pronto atendimento, fala, eu levei no PA, fez um soro e melhorou, né? Sim. E só que se você não corrige, isso permanece. Melhorou um dia, passou 2, 3 dias, né? Aí volta a fazer outro soro, né? E não faz sentido. Não faz isso, sentido, né? Até porque a gente precisa se hidratar em casa, né? A gente precisa consumir bastante água, né? Muito se fala da questão dos 2 litros de água por dia. Para os idosos é a mesma coisa, Vivian? Então, a gente tem que considerar que assim, ó, nós adultos, né? 60% do nosso corpo é água. Sim. Quando a gente pensa no idoso, esse percentual já reduz. Entendi. Porque quando a gente envelhece, a gente começa a ter menos músculo e mais gordura. E nós, mulheres, como sempre, mais prejudicadas nisso, né? Nós temos menos ainda. Então, assim, os homens idosos têm um percentual de 50% de água no corpo e as mulheres 40% de líquido. Então, aí num dia de sol, numa exposição, num quadro de diarreia, de vômito, a chance de um idoso desidratar é muito grande. Que é uma conjunção de fatores juntos, né? Não é uma questão só, são várias coisas juntas que levam a essa desidratação. Perfeito. Agora é 3h45 aqui na CBN Joinville. Você falou que muitos idosos chegam e tomam o sorinho, aí melhoram e voltam para casa e a vida segue normalmente. Mas caso esse idoso não seja levado ao médico, não tome esse sorinho e siga desidratado, o que isso pode causar? Quantidade de água, né? Que você tinha me perguntado. Perfeito. Eu dispersei ali. Então, na quantidade de água. Tem um cálculo, né, que é feito, que são 30 ml de água por quilo de peso. Certo. Então, a quantidade ideal é individual. Todo mundo fala, 2 litros de água por dia. Mas se é uma pessoa muito pequena ou muito alta, isso vai... muito gordo, isso vai... muda. No meu caso, deu 12 litros de água por dia. Mentira, quando eu fiz a conta... Não, mentira, gente, ele não é obeso, Eu sou gordinho, é diferente. Brincadeira, Vivian, pode ser. O pessoal não tá te vendo, É Bruno. isso aí. Então, a gente sempre usa esse cálculo, né? Certo. E o que a gente percebe? Quando você recebe uma orientação para fazer você faz esse cálculo, ou o seu médico, ou o seu nutricionista, ou um profissional de saúde te dá uma orientação, né? A partir de agora você tem que tomar 2 litros de água por dia, que geralmente é em torno disso, né? É por aí, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais,
Bruno vai fazer as contas de quanto que ele tem que Eu tava beber de no calculador aqui. Na verdade, eu ia ver pro meu pai quanto ele tem que beber de água por dia, que eu sei o peso dele. Qual que é a conta, doutora? 30 ml. 30 ml por quilo. Por Uhum. quilo. Vou fazer a conta aqui. Aí, Ó, gente. deu 2,5 litros, ó. Ó, Tá, é mais ou menos essa conta Então não aqui. é pouca água, né? É bastante. É bastante. E quando você começa a medir, eu vejo que as pessoas mais jovens, né? Eles andam tudo de garrafinha de água por aí. Sim. A minha tá aqui, ó. Eu sou muito jovem. Todo mundo anda com a sua garrafinha. Todo mundo anda com a garrafinha. E é uma forma até de mensurar o quanto que você tá consumindo de líquido, né? Uhum. Porque muitas vezes você acha que tá tomando água, mas não tá. Quando você começa a medir, então, tipo, eu tenho que tomar 4 garrafinhas dessas ao longo do dia. Uhum. A hora que você vê, não acabou nem a segunda ainda. Você fala, meu Deus, ainda preciso mais 2. Já é né? 10 horas da noite, e o dia não, já foi. E já foi. Sim. Então, uma boa estratégia com os idosos é fazer esse cálculo. Uhum. E estimulá-los a beber essa quantidade. Isso já ajuda muito. Uhum. Outra coisa, a gente tem que ficar atento, né? Tô falando de pessoas que não têm insuficiência renal, que não têm insuficiência cardíaca, porque tem algumas doenças que tem uma restrição da quantidade de água. Tem tá? isso também. Tem né? isso também. Então, Uhum. assim, estou falando pro geral, né? Pra população que não tem esse tipo de restrição hídrica. Uhum. Então, aí, quando a gente pega, né? Então, tem que beber essa quantidade de água. Aí você entra, às vezes, numa situação... Eu tô falando água, mas pode ser outros líquidos, né? Pode ser chimarrão, Uhum. pode ser um chá, né? Enfim, pode ser outros líquidos. Água de coco. Não é só água, né? Quando você pega um caso de um quadro de diarreia ou de uma situação de dengue, né? Se você não faz a reversão desse quadro com a ingestão de líquidos, né? É necessário realmente fazer a infusão com soro, buscar um atendimento para esse tratamento. Porque se você não fizer isso, você pode começar a ter outras complicações, né? Decorrentes da desidratação, que no idoso acaba sendo um pouco mais complicado. Em relação à alimentação, existem alimentos que podem auxiliar nessa hidratação adequada, Vivian? Alimentos com mais fibra, com mais água, né? Alimentos tipo frutas, né? Sei lá, melancia, que tem bastante água. Assim, exato. né? Sim, ajudam. Mas até uma outra questão, que não chega a ser um quadro de desidratação, mas a gente vê muito isso nos idosos, que é a constipação intestinal. Uhum. Muito comum eles buscarem laxantes, usar laxante direto, né? Eu tô constipada há muitos anos, a gente escuta muito isso. E na real, é falta de água e fibra. Uhum. Se ingerisse a quantidade adequada de água, provavelmente não teria o quadro de constipação. Que aí, no caso, é uma desidratação leve, que não leva a grandes repercussões, mas já tem de base essa repercussão intestinal. Uhum. Perfeito. E além da alimentação, que é fundamental, primordial, em relação à desidratação, aqueles idosos que gostam de andar de bicicleta, que gostam de fazer uma caminhada mesmo estando calor, aí tem que ter uma atenção ainda maior para não desidratar muito rápido, Vivi? Levar água junto, Levar né? a garrafinha junto. É isso aí. Tem soluções isotônicas, tem várias, assim, não vamos complicar, né? Uhum. Mas tem outras opções, né? Que atletas usam, por exemplo, né? Mas pro dia a dia, é tomar água. Vai fazer uma caminhada, que agora começa daqui a pouco a esquentar, né? A gente tá tendo alguns dias mais quentes, caprichar um pouco mais na água, se for fazer exercício, levar água junto, não relaxar com isso. Eu comecei falando dos jovens, né? Na faculdade, quando eu dava aula, era muito comum, você olhava assim, ó, todos os alunos com a garrafinha do lado. Todo mundo com a sua garrafinha. Eles são uma outra geração, né? E eles aprenderam já desde cedo sobre isso, né? A gente precisa de um policiamento um pouco maior. E os idosos maior ainda. Então, ainda, né? É um hábito que a gente precisa criar, né? Esse de realmente tomar água. Pode parecer uma coisa banal, mas a gente atende, né, Vitória, ali, ó, direto, pessoas, e é desidratação. Então a dica beba água nunca foi tão válida. Tão válida e necessária. Vivian, você tocou num ponto que me chamou a atenção e é curiosidade mesmo. Assim, Uhum. Até para os idosos, que tem gente que gosta também. Alguns idosos gostam de tomar também. Uhum. Isotônico ajuda?
Ajuda. Ajuda? Ajuda, É mais pela água dentro do isotônico Uhum. ou pelos produtos mesmo? Ele ajuda na osmolaridade, tudo. Ele tem uma função, sim. Perfeito. Tem uma função. O pessoal que faz triatlon, esse pessoal, porque você tem uma concentração maior, né, de eletrólitos, né? Num volume menor. Então, uma coisa importante. Diga. Tem muitos idosos que não bebem água por conta do banheiro. Porque assim, ó, o que acontece? Eles já tomam remédio para pressão, às vezes precisam de auxílio para ir no banheiro. Tem a questão do risco de queda. Tem muitas questões, né, que envolvem, que não são do nosso dia a dia de adulto, Sim. mas que para o idoso é relevante. Então, assim, ó, muitos deles falam assim, eu não fico bebendo água, eu fico indo no banheiro toda hora. Ou não consegue segurar muito bem a urina, Sim. tem medo de perder a urina. Isso não é bom, porque isso também predispõe a infecção urinária. Né? Além de tudo que a gente falou, ainda tem a questão da infecção urinária. Então, a gente vê assim, ó, tem muitas idosas, mulheres em especial, que fazem isso, bebem menos líquido para ir menos no banheiro. E o que não é aconselhável, né, Vivi? Nem do um ponto pouco. de vista médico, Só né? que ninguém fala sobre isso, tá? A gente descobre quando você começa a conversar. Você não tá bebendo água? Eu não, fiquei indo toda hora no banheiro. Aí porque aí não quer pedir ajuda, né? Então, tem todo eu posso dizer, uma consequência, né, para a vida da pessoa que ela não quer fazer. Mesma coisa, né? Às vezes a gente fala, evita tomar muito líquido à noite. Pessoa que toma medicação para dormir, porque aí às vezes ela pode levantar e predispor a queda, mas tem que dar conta de tomar a quantidade de água necessária até o horário definido, né? Dependendo do horário que você vai dormir. Então, se a pessoa vai dormir 10 da noite, parar ali pelas 7. No caso, de idosos que tem risco de queda, que tomam remédio para dormir e que tem problema de levantar de madrugada. Eu acho que assim como tudo na vida, essa questão da hidratação e conciliar com os remédios e com a questão da urina, é um equilíbrio, né, Vivian? Tudo na vida é um equilíbrio, eu acho que nessa questão principalmente. Tem um negócio legal, que é um estudo, foi publicado ano passado. Eles fizeram a seguinte pergunta, né? Eles consideraram que 8 copos de água era uma quantidade bacana, né? Que dá mais ou menos uns 2 litros. Certo. E perguntaram para os idosos quantos bebiam 8 copos de água por dia. Sabe quantos responderam que sim? 20%. 12%. 12%. Imaginei. Né? É muito pouco, né? É muito pouco. Então, assim, é um estudo justamente falando isso, né? Que esse estudo até foi com idosos no sul do Brasil. Foram mais de 1.400 idosos entrevistados. Então, não foi uma população pequena. Entendi. Saiu numa revista, tudo. Então, assim, quando você pensa nisso, você fala, ninguém tá bebendo água, né? Exatamente. Bebam água. Essa é a dica do hashtag CBN de hoje. Isso aí. Vivian Gouveia, enfermeira do Instituto Reage, presente aqui na CBN. Para quem quiser acompanhar os cortes dessa entrevista no Instagram do Reage. Isso, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Todas as nossas entrevistas estão lá. Sigam a gente. Instituto Reage Geriatria no Instagram. No YouTube também, né? Instituto Reage Geriatria. Enfim, entra lá para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e nos acompanhe. É isso aí. Lembrando que a Vicky, social media do Reage, está aqui presente também, gravando os cortezinhos que gravando e ajudando a lembrar. Exatamente. Nossa produtora aqui da nossa entrevista do Reage, Vivian. Vicky. Vivian Gouveia, obrigado pelo seu bate-papo conosco. Obrigada, aqui, eu também. Enfermeira do Reage. Mande um abraço ao Dr. Gustavo. Estamos esperando o Gustavo aqui na CBN. Gostamos muito do Dr. Gustavo por aqui. Fale para ele vir aqui quando... Ele vai vir, sim. Tá muito atarefado, mas ele vai vir. Vai dar certo, viu? 3h55, intervalo.